Gêmeos, sejam bem-vindos a mais um Gêmona. E para variar, nós temos aqui um convidado maravilhoso, incrível, mas antes disso, a gente tem que passar aqui alguns recados, inclusive um do nosso parceiro, não é isso, Gemona minha? Exato, estamos crescendo e agora temos parceiros. Creative Stars está apoiando a nossa terceira temporada. Quem diria, Gemona minha, que chegaríamos à terceira temporada? Exatamente, e eles apoiam a gente como? Ajudando na criação de conteúdo, ajudando a gente nas nossas redes. Então, a partir de já, para ontem, vocês já vão perceber aí as dinâmicas nas nossas redes sociais. Porque, para a gente crescer, é sempre importante ter aí mais parceiros, para conseguir dar suporte, sustentação pra gente ir mais longe. E o que eu tô aprendendo com tudo isso, Gemona minha? O quê? Delegar. Oh, que delícia! É gostoso delegar. Tô com um pouco de medo? Bastante. Mas é importante, né, delegar pra gente seguir e continuar crescendo. Então, temos aí o nosso parceiro apoiando a nossa terceira temporada. E você também pode nos apoiar. Fazendo o quê? Se inscreva, dê um like, comente quem você gostaria de ver aqui no Gêmona. É isso. Coloca aqui que essa pessoa vai falar, nossa, eu sou inspiração? É isso. E tem pessoas que vêm aqui que não fazem ideia, né, de quanto que elas inspiram, né, Gemona minha? Vimos aí alguns episódios, quantos comentários. Eu olhei e falei, caramba! Às vezes a gente não tem ideia, a dimensão do quanto a gente impacta a vida das pessoas. E nos comentários a gente lê um por um. É bem incrível. É incrível. E quem que está aqui conosco hoje? Estamos com Uber Clemente. Eu vou até pegar aqui, gente, que eu tenho uma colinha, né? Porque ele é tanta coisa, se a gente for colocar aqui, mas ele é fundador da startup Afroturismo Hub, tá? Então, assim, se eu for pegar aqui, ele é da parte de diversidade, já estudou design thinking, ele passa por várias áreas, mas o melhor de tudo é você conhecer ele aqui, ó, com a gente. Boa noite! Seja super bem-vindo, viu, Uber, por estar aqui. Muito, muito, muito obrigada por topar, assim, de primeira o convite que eu te fiz, né, para contar aqui um pouquinho da sua trajetória. Eu acho ela muito desafiadora, sim, que fura muitas bolhas, e o mais legal disso é que pouco que a gente, na verdade, conversou quando eu logo te conheci, mas você traz muitas referências em tudo. Em tudo, né? Você busca trazer referências, e eu lembro que a gente fez, assim, um pequeno tour, né, de onde a gente estava, ali no centro de São Paulo, só até o metrô, e você trouxe várias referências, da nossa população negra, né? Uhum. Então, cara, aí, tipo, ter você aqui pra mim é muito... me sinto privilegiada, assim, sabe? De ter sua amizade, assim, uma aproximação. E muito, muito, muito obrigada por topar, assim, de primeira, contar sua trajetória aqui, porque assim como ela me inspirou logo quando eu te conheci, eu tenho certeza que inspirará muitas outras pessoas que vão te conhecer a partir de agora. Legal, só não vou começar a chorar agora, né? Vou deixar pra chorar no final pra audiência aumentar, mas eu tô muito, muito feliz de estar aqui. As pessoas que já passaram aqui são maravilhosas, são incríveis. Dá até aquele friozinho na barriga bom, né? De falar assim, mas o que eu vou compartilhar lá? Porque passaram tantas histórias maravilhosas e o trabalho de vocês é sensacional. Então, para mim, é uma honra estar sentado aqui nessa cadeira, poder estar participando dessa construção, que é algo muito importante para nós como um todo, né? Sim. Quando duas mulheres pretas se propõem a sair da sua zona de conforto, né? Que vocês tinham uma zona de conforto na carreira de vocês, né? Sim. De simplesmente, de repente, ficar atuando na área de vocês, mas vocês pegam toda essa jornada e falam assim, vamos nos comunicar, vamos falar com as pessoas. E isso é desafiador, mas ao mesmo tempo é muito importante para todos nós. Então, é gratificante estar aqui nesse lugar. Nos sentimos muito honradas, né, pela sua presença. Ah, legal. E muito, muito obrigada, né? A Bruna, ela começou te apresentando, falando sobre a startup. Não sei se é daí que você quer começar, porque quando nós conversamos, você falou muito da sua trajetória no turismo. Sim. Né? Mas não sei se é daí que você prefere começar. Vamos fazer o Sankofa.
Vocês sabem o que é o Sankofa? O que é o Não, o que é o Sankofa? Sankofa? Eu tenho usado muito a sabedoria africana na minha vida como um todo para várias coisas, né? Que a gente se compreender como pessoa, saber o que a gente vai fazer, saber o que a gente deve fazer ou não. A Solange Feliciano já compartilhou com vocês aqui que é o Ubuntu, né? Que é eu sou porque nós somos. Então essa é a minha filosofia de vida mesmo, desde que descobri, desde que eu entendi o que é. E o Sankofa, ele se vocês procurarem na internet, vai aparecer duas imagens, um símbolo mesmo, e outra a imagem de um pássaro que ele está com o pescoço voltado para trás, olhando o ovo, né? E é o exercício de você ir para trás, entender a sua jornada do que aconteceu lá atrás, para você entender o que você vai fazer no futuro, para você aproveitar essa sabedoria toda dos seus ancestrais, da sua própria jornada pessoal, para entender para onde ir, como ir, enfim. E isso é uma coisa que eu tenho feito muito na minha vida, né? E o afroturismo, eu acho que ele é uma parte importante de tudo aquilo que a gente está montando como uma sociedade que nunca foi pensada para nós negros brasileiros. Sim. Porque quando a gente faz o Sankofa da nossa história, nós temos ali, em 1888, tem uma abolição, que até hoje a gente ainda está nisso daí. Nisso, 700 mil negros, né, segundo dados, são jogados numa sociedade sem nada, nenhuma renda, nada de nada. E desde então, a gente vem construindo essa sociedade que a gente tem, a sociedade preta nossa, até agora. E eu acho que nós somos uma primeira geração que está empoderada o suficiente em termos de intelectualidade, de poder financeiro, de trocar mesmo, de escolhas, né? Enfim, para a gente poder estar fazendo isso. Que a gente está criando essa sociedade de pertencimento para nós. Sim. E o turismo é uma parte muito importante da vida de qualquer um. Sim. Né? Porque os 3 maiores desejos das pessoas são a estabilidade financeira, você ter uma casa ali, o carro e tal, ter uma família estruturada. E um dos terceiros sonhos assim, das pessoas é viajar. Experienciar. Né? E aí, Exato. Como é que você viaja? Como é que você pratica turismo num país que ainda é muito racista? Sim. Numa sociedade que ainda não nos aceita como pessoas que somos e estar onde estamos. E me lembra até do Lucas, que participou. Exato. Que a primeira viagem dele foi uma viagem corporativa. Ele não sabia como fazer um check-in. Exatamente. E isso, pra mim, eu tô até, assim, toda arrepiada, porque fala, poxa, se pra acessar esse lugar do viajar é através do trabalho, imagina o turismo. Esse turismo tá super distante. Mas a origem do turismo, o turismo nasce das viagens de negócios. O conceito de turismo que a gente tem de lazer vem depois. Ah, é? O turismo nasce das pessoas que saíam dos seus países, das suas regiões, para ir comercializar os seus produtos em outros lugares. Então, o turismo nasce, é o primeiro que consegue abrir fronteiras. Então os viajantes lá, se você vê na Bíblia, tem turismo. Que eles vão para uma região, para uma festividade, vão para fazer algum negócio, alguma coisa do tipo. Então, o conceito de turismo que a gente conhece hoje nasce disso, desse deslocamento. E aí, quando a gente vai pensar, vai fazer um corte para nós, como é que a gente consegue fazer isso? Porque o racismo estrutural nos impõe limitações muito grandes como pessoas pretas. Muitas das gerações passadas nossas, 2, 3 para trás, não pensavam em viajar como a gente viaja. Sim. O Faustino teve aqui, ele falou da questão do passaporte. Sim. Nem tem passaporte, entendeu? Né? Então, assim, muitos estão tirando passaporte agora, muitos pensam em viajar de avião agora, muitos pensam em fazer uma viagem para destinos que de repente eles não se viam agora. Sim. Então, quando eu penso o afroturismo, quando eu penso na questão do afroturismo, ela é muito importante para a gente incluir todo mundo. Porque eu quero que todas as pessoas pretas, nossa, agora é forte que eu vou falar, mas eu quero que todas as pessoas pretas tenham a liberdade de viajar, praticar turismo, seja a trabalho, seja a lazer, seja para um evento,
com toda a liberdade que eles têm que ter, sem estar preocupado. E é isso que é desafiador. Sim. E a história do racismo estrutural no Brasil está intimamente ligado com o turismo. Porque a primeira lei antirracista do Brasil, que é a Lei Afonso Arinos, porque aí desse rolê da abolição, tal, de 1888 até 1951, nós não tínhamos nenhuma lei que nos protegia da questão do racismo. E essa lei nasce devido a um fato de racismo em um hotel no centro de São Paulo em 1950. Uma bailarina, coreógrafa, uma celebridade é convidada para se apresentar no Teatro Municipal de São Paulo, que era um dos principais palcos do país na época. Negra, Catherine Durham, e ela é barrada de fazer a entrada no hotel, check-in no hotel, porque o gerente geral do hotel vira e fala que não vai hospedar uma mulher preta, uma mulher de cor no hotel. Gente, 1951. Faz as contas. Mas aí, minha gente cara Bruna, você céu. acha que o rolê termina aí? Não. Em 1970, anos 70, adivinha quem é a primeira pessoa a usar essa lei que é feita em 51? Glória Maria. E o que aconteceu? Ela também foi barrada de entrar em um hotel no Rio de Janeiro. E até hoje, se você joga palavras-chave nas buscas, racismo em hotel, racismo em companhia aérea, racismo em evento, você vai ter diversos resultados que você vai ver que essa questão ainda ela não é resolvida aqui. E por que não é resolvida? Porque não tinha praticamente ninguém falando sobre isso. Ninguém realmente dizendo sobre isso. E aí é muito louco as nossas jornadas, né? Porque eu acho que talvez vocês também tenham isso. Às vezes quando vocês... Eu não sei se vocês têm essa sensação que vocês falam assim, nossa, mas por que eu tô fazendo o podcast? Como é que eu vim parar aqui e tal? E é a mesma coisa comigo com o afroturismo. Porque quando eu penso quando eu comecei a falar sobre, e até onde me levou agora em empreender, em estar nesse lugar, em estar pensando esse movimento como um todo, como um movimento coletivo, eu penso muito nisso. Eu falo, cara, como é que eu vim parar aqui? Mas ao mesmo tempo, no fundo, eu entendo por que eu tô aqui. Porque eu acho que cada um de nós, pessoas pretas que se propõem a sair de alguns lugares para pensar em movimentos coletivos, a gente está construindo essa sociedade de pertencimento para as pessoas pretas, que cada um vai fazendo o seu papel. Sim. E eu tinha toda uma jornada para poder fazer esse papel juntamente com outras pessoas também, quando se trata da questão da inclusão racial no turismo. Uau! Não, aqui já aula de história. Isso pra mim me faz, acho que até pra quem às vezes esse contexto, essa parte histórica não é assim muito ligada aos números, é muito chocante. E às vezes tem gente que fala assim, mas isso foi lá atrás. Gente, não. É quando eu vou atender um cliente e ele olha pra mim duvidando da minha capacidade de conhecimento. Ou quando ele olha e fala, não, eu quero falar com o gerente. Aí eu olho e falo, sim, eu sou o gerente. Como eu posso te ajudar? E a pessoa ainda assim, parece que eu preciso provar 5, 10, 15 vezes mais. E aí, quando a gente tá falando do turismo, daqui a pouco eu vou pra minha carreira, eu vou pra tudo isso, tá, gente? Mas é muito importante a gente falar sobre isso. Quando a gente tá falando do turismo, é mais escancarado o quanto que a gente vê a divisão racial e o quanto que se limita o acesso por uma falta de representatividade e pertencimento. Porque você vai num aeroporto, é um ambiente branco. Uhum. O atendimento é branco, a maneira de você viajar é branca. Porque as pessoas não se veem no atendimento, não se veem ali naquelas pessoas que estão trabalhando naquele lugar, olha para o lado, não veem pessoas parecidas com elas. Quando você vai para um hotel, dependendo da categoria, melhoras. Aí piorou. Quando você sai do econômico para uma médio conforto, você não vê recepcionistas igual a você, você não vê pessoas que estão trabalhando no atendimento iguais a você. Né? O hotel como um todo não é pensado para você estar ali.
Quando você vai voar de avião, também é a mesma coisa, assim, você não tá vendo ali aquela coisa. Quando a gente vai participar de eventos, a gente não vê também tudo isso, sabe? Esse pertencimento que a gente precisa ter. Então, isso precisa mudar para que a gente realmente... E aí, quando a gente está falando num país que, no mínimo, tinham que ter 5 pessoas iguais a nós nos ambientes, a gente vê o quanto que ainda... Não tem. Nós somos ainda restritos de praticar uma atividade que deveria ser simples para nós, que é a atividade turística. Então, o afroturismo, ele vem para pensar isso. Ele vem para falar para vocês todos que estão nos ouvindo, vocês estão aqui e tal, que a gente precisa mudar isso. A gente precisa ter pessoas pretas, retintas, pessoas pretas de todas as formas, trabalhando no atendimento. Uhum. As estratégias das empresas do turismo têm que ser pensadas de uma maneira de olhar essa pessoa preta que está ali frequentando aquele evento, que está naquele lugar, que está viajando a negócio, a lazer, para participar de um evento, sabe? Não dá para um palestrante preto entrar no hotel e falar assim, aonde fica o evento, e ele ser encaminhado para a equipe do staff. Porque a pessoa não acredita que aquela pessoa preta pode ser uma palestrante. Sim. Então, a gente pensa no afroturismo como isso, como essa questão dessa inclusão que ela é urgente, sabe? E aí, quando a gente consegue proporcionar algumas coisas, como o evento que você participou, a gente, de repente, assim, gera um pertencimento e algo tão grande que a gente vê que é possível fazer. Sim. Mas precisa que o setor olhe para esse problema, encare de frente e fale assim, a gente precisa mudar isso. Você está falando do setor do turismo, me vem, nós somos no mercado financeiro. E o Gêmona, G de gêmeas, Mona de irmãs gêmeas, é porque houve essa identificação no mercado financeiro e a gente fez o teste do pescoço. E, né? E aí eu só encontrei a Bruna, né? Por isso, por conta do nome Gêmona, né? Porque foi a primeira pessoa que eu me identifiquei como mulher, cabelo cacheado, né? Crespo, enfim, ocupando ali o mesmo cargo. Porque às vezes eu até encontrava pessoas pretas, mas nunca ocupando ali um cargo igual ao meu. Sim. Então, esse Gêmona, essa identificação e quanto a representatividade ela é importante. Exato. Você estava falando aí bastante sobre os lugares, o porquê que não acessa, eu só fiquei pensando, falei, cara, mas por que as pessoas pretas não viajam? Elas não viajam por questão econômica, por não se enxergarem naqueles locais, por já saber tudo que vão sofrer, falar, cara, prefiro ficar em casa, que pra que eu vou me dispor a passar por uma situação dessa? Né? Então, assim, tudo você falando, refletindo, cara, por que as pessoas não viajam? E o mesmo no trabalho, né? É? Por que elas também não se candidatam a essas vagas? Que tipo de... Por que eu não consigo acessar, né? Porque assim, qual que era a nossa viagem da nossa infância? Muitas vezes fazer um bate-volta na praia. Muitas vezes ir para uma praia mais popular, ou para um lugar mais isolado. Porque esses lugares, o resort, o hotel de luxo, enfim, muitas vezes até nem é uma questão de empoderamento financeiro. É uma questão da pessoa olhar e ter medo de frequentar aquele ambiente. As pessoas começarem a... E quando as pessoas pretas começam a viajar, quando a gente tem um momento econômico diferente no país que houve, vocês viram as reações? Sim. Porque a estrutura reage, aí começa, o aeroporto está parecendo rodoviária, tem empregada aqui que quer ir para Disney, não sei o quê, porque a estrutura, ela vai reagir. E eu adoro quando isso acontece, e o afroturismo que eu quero é justamente esse. É que a pessoa periférica, ela saiba que ela pode sonhar. Eu gosto muito dos episódios de vocês aqui. Assistam todos, hein, pessoal? É muito bom. Eu gosto muito dos episódios de vocês, que vocês falam muito da palavra sonho. Sim. E eu quero que essa pessoa preta, ela sonhe quando ela juntar uma graninha, economizar e tal, que ela não tenha medo de voar de avião. Sim. Que ela não tenha medo de ir para um hotel, que ela não tenha medo de ir para um destino, entendeu? E isso é muito importante, a gente conseguir chegar nessas pessoas e falar, mas para isso a gente precisa gerar esse pertencimento. Sim. Então é super importante a gente pensar com essa ótica, porque se a gente não muda isso, a gente vai estar sempre
com uma questão que, assim, porque os nossos movimentos, e movimentos que eu acredito que geram a inclusão, eles jamais vão conseguir ser forçados, principalmente quando a gente está falando de um consumo que ele é opcional, como um turismo de lazer. Eu não consigo forçar a pessoa que já passou várias situações ruins quando ela foi praticar o turismo a falar, não, vem porque eu estou fazendo. E ela vai vir porque quando ela de repente vê que eu consegui gerar dentro daquele ambiente um ambiente seguro para ela praticar esse turismo, ela com pertencimento, com mais... representatividade, com uma série de coisas, você consegue mudar. Então, e as empresas precisam entender que elas precisam investir nisso. E quando uma empresa divulga que ela está tendo uma ação para combater o racismo, que ela tem um letramento do atendimento, quando ela paga uma palestra para treinar a equipe dela, enfim, para ter um atendimento antirracista e tal, ela divulga isso, ela gera esse pertencimento. Sim. Ela gera aquela coisa assim, poxa, estão investindo. Ah, vai dar tudo certo, não vai ter racismo? Pode ser que aconteça, mas a empresa está se esforçando para poder se posicionando, trazer, né? Ao menos um posicionamento, exatamente. Né? Porque o que eu vejo muito é as pessoas se escondendo atrás, né? Difícil são as empresas que se posicionam, falam, olha, aqui você é bem-vindo, vem, é muito difícil. Uhum. Eu, na verdade... Pensar de verdade, não. Pensar se eu conheço alguma empresa que se posicione do turismo. Vocês eu tô aqui, cri. Não, e você começou a falar, eu já viajei, né? Já fui pro México, já fui pro Peru. Isso também dentro de um contexto que, na minha realidade, não era possível. Sim. Foi tudo muito... gente, cheguei a fazer financiamento pra ir, porque pra mim era importante por conta da faculdade, queria fazer intercâmbio. Então, isso pra mim era uma meta. Só que, aí você foi falando, deixa eu pensar nos aviões, deixa eu pensar nas situações. E aí eu olhei e falei assim, que louco, porque no final das contas é isso, você tá sempre rodeado o tempo todo. E eu olhei e falei, caraca, eu nunca parei pra pensar nisso. E eu já fui barrada. Teve uma situação que eu olhei, aí a mulher falou, tira tudo. Só que eu achei, tipo assim, estranho, eu acho que talvez até tenha esse tipo de procedimento. Mas eu fico pensando, ele é opcional, ele é algo automático, tem ele viés. Percebe? Tem então, viés. É uma escolha do a cada 3, 1 para, ou não, eu olhei você, peraí, vem aqui que eu quero te chamar no cantinho. Tem viés. Assim, tem viés. Se você não trata do problema, porque uma coisa que é muito importante, vou falar olhando para a câmera novamente. O racismo só se combate com investimento no assunto, no tema. Ele não vai sumir organicamente como algumas pessoas começam a acreditar das empresas e tal. Por quê? Porque estruturalmente foi pensado para ser dessa forma. Se você está num restaurante de luxo, você é uma pessoa preta, cabelo crespo, com a nossa identidade e tal, é um elemento estranho. Uhum. É um elemento estranho. Você vai estar ali, as pessoas vão estar olhando, mas... é artista, o que é, enfim. A Chimamanda, a escritora, ela já falou 2 vezes, que ela falou assim, infelizmente, as 2 vezes que eu fui no Brasil, nos ambientes que eu fui, nos hotéis, nos restaurantes, enfim, eu vi muito poucas pessoas parecidas comigo. Por quê? Porque ela vai estar, óbvio, num hotel, num restaurante de luxo, mas não vai... numa bolha, né? Numa bolha. E é o que vai acontecer. Então, e essa pessoa preta que tem acesso, que faz as coisas acontecerem, enfim, para ir, quando ela encara esse desafio de afrontar mesmo o racismo e ir, ela vai, mas você não vai 100% tranquila de desfrutar de uma experiência boa. Até porque não é uma experiência boa, né? Você fala, poxa, eu tô aqui pra me divertir, mas eu preciso ficar o tempo todo tendo que reafirmar de onde eu vim, o que eu sou, nananã, pra pessoa olhar diferente pra mim. E aí o afroturismo tem um outro papel muito bacana, que ele te reconecta com a sua história. Sim. Que é a história preta brasileira. Porque muita gente, por exemplo... O bairro da Liberdade. Vocês sabem por que o bairro da Liberdade chama Liberdade? Não tenho ideia. Por causa de um fato importantíssimo
na cidade de São Paulo para o povo negro. Eu só vejo japonês ali. Eu só se fala liberdade, eu lembro O bairro, a região central de São Paulo, ela é o primeiro lar, são os primeiros lares da população negra da cidade de São Paulo. Nossa. Bela Vista, Bexiga, Liberdade, Glicério, enfim, eles são importantíssimos, porque eles são o primeiro lugar ali onde os negros começaram a habitar. Por quê? Primeiro lugar, os rios, porque os rios eram uma fonte de renda da população negra liberta, porque lavar roupa, lavava no rio, pegar água, fazer as coisas e tal, enfim, então estava ali na beira dos rios que se encontravam ali naquela região, e ali você começa a ter os primeiros quilombos urbanos. O bairro da Liberdade chama Liberdade porque o soldado Chaguinhas, um soldado preto, ele foi acusado de um crime, de rebelião do exército e tal, e ali no Largo da Liberdade era o Largo da Forca. Era onde as pessoas eram enforcadas, condenadas por crimes e tal, enfim. E como se cogita na época que o crime que ele foi condenado não era justo, né, era um crime injusto, o que aconteceu? Né? A população já estava meio alvoroçada com isso, tentaram enforcar ele 3 vezes, e as 3 vezes a corda arrebentou. E aí, na terceira vez que a corda arrebentou, o povo começa a gritar liberdade. Liberdade, gente, chega. Nossa, e você falando, eu tô pensando aqui na escola, né? Cara, olha tanto de educação que você tá trazendo pra nós. E aí tem um tour, por exemplo... Eu tô pensando, quando eu era criança, a gente até ia... Cara, nunca contaram essa história pra mim. E aí tem um tour que o Guia Negro faz, que é faz parte de um coletivo que a gente tem de empreendedores do afroturismo, que ele passa por toda a região central de São Paulo. Não, já quero conhecer minha cidade, gente. Eu quero. A gente para assim, cara, você conhece a sua história? Você conhece realmente a sua cidade? Não. E não, porque assim, quando o bairro da Liberdade foi o que eu disse, no dia que a gente só deu assim, sei lá, era nem 1 quilômetro, né, que nós andamos, ele me falou tanta coisa que eu fiquei assim, tipo, é verdade. E aí eu falei assim, eu ainda comentei com ele, eu falei assim, nossa, Uber, eu tenho tanto medo de andar, que ele, esse lugar é nosso. Esse bairro é nosso. Você pertence a este lugar. Você não precisa ter medo. E eu assim, chocada com tanta novidade, porque pra mim é tudo novidade. Com tanta novidade dele me trazendo. E uma coisa que eu assim, fiquei muito admirada no seu trabalho é que você faz eventos e sempre você traz o viés. Porque o que acontece? Aí vamos lá. Quem é o Uber, né? Porque a gente vai passar um pouquinho do tempo. Eu sou filho de hoteleiro. Meu pai trabalhava na área de hotelaria, então hoteleiro, preto, enfim, ali. Trabalhou em grandes redes hoteleiras, em muitos hotéis, enfim, e tal. Minha mãe da área médica ficou um pouco brava quando eu optei em ir para a área do turismo, né? Que era do meu pai. Então já convivi ali. Começo a trabalhar como office boy. Quem que fez a datilografia aqui? Ai, acho que a Sol. Foi a Sol. E eu também fiz digitação. Minha mãe falou, vai lá e aprende a fazer digitação. As mães estão falando que estão aqui nos bastidores que eu fiz digitação. Minha mãe falou que era importante eu fazer digitação. Eu fui office boy fazendo, datilografando, usando guia de rua, que era o guia de rua era o Waze, viu, pessoal? É o Waze e tal, enfim. Gente, era um livro, pra quem não tem, que não existe mais, né? Era um livrão grosso, que tinha telefone, tinha mapa, comprei dog com passe de ônibus, vocês não vão saber o que é isso. Então, começo como office boy numa agência de turismo e depois, 16 anos na época, e depois vou pra área de operação de hotel, a área do front, né, que a gente chama da recepção. Ali eu exerço todos os cargos, né, dentro daquela hierarquia que existia ali. Fui mensageiro, que é o menino que carrega a mala. Fui capitão porteiro, que é aquele que fica ali na frente com o fraque, com cartola, que abre as portas. Fui recepcionista, fui auditor, fui do departamento de reservas, trabalhei em eventos também.
E toda essa trajetória se completou em 10 anos, que eu fui exercendo esses cargos, né? E até então ali, estava meio que tranquila essa questão, porque um ou outro eu via parecido comigo e estava tudo bem. A gente tinha uma oportunidade na empresa que eu trabalhava, que era multinacional, uma das principais multinacionais do mundo da área de hotelaria, de conhecer outros departamentos. E aí eu vou para esse outro... você trabalhava o seu turno normal e você podia passar 2 semanas nesse outro departamento para poder Conhecer e se de repente futuramente você se interessasse. E aí eu penso e falo assim, quero conhecer a área de vendas. E o que foi muito importante para a minha carreira, eu só fui tomando passos para ir para outro cargo a partir do momento em que eu estava totalmente preparado naquele cargo que eu exercia anteriormente. Porque o que eu vejo muita gente queimar etapa é que, de repente, a pessoa hoje acha que assim, eu exerço o cargo há tanto tempo, eu já tenho que ir para outro. Mas você absorveu o máximo de aprendizado que você tinha que ter? Uhum. Você realmente explorou tudo? Você realmente está indo bem? E eu sempre fui dessa linha, né? Alinhada a estudo, a conhecimento, a fazer um monte de coisa. Vou para esse estágio, né? Em outras áreas. Só que aí a gente tem uma sagacidade, né? A gente tem um negócio que a gente fala assim, tem oportunidade aí. O normal seria eu fazer com o uniforme normal que eu trabalhava. Eu falei, não, negativo. Vou estar numa área ali que é de vendas, eu peguei o único terno que eu tinha, eu levava. E na época eu morava em Cidade Tiradentes. Pertinho. Vizinho do Lucas. Pertinho. E uma época eu morava em Cidade Tiradentes, então levava o terno e tal, fiz de terno. Aí estudei sobre a área e tal, enfim, participava das reuniões, falava uma outra coisa e tal. Surgiu uma vaga. E aí tem coisas que é muito importante. Eu vi o conteúdo da Dri Bueno, né? E que ela falou que às vezes assim, essa questão de você não se deixar abater quando você ouve alguma coisa. Eu fiz, a hora de entregar o relatório de final, né, de como foi o estágio, eu fiz até um mini TCC assim, não entreguei só aquela folhinha de papel, fiz naquela folhinha. Fez um trabalho bem, né, bonitinho. Entreguei 3 cópias, uma pro gerente da área, outra pro meu gerente geral. Toda uma estratégia. Tal. Só que surgiu uma oportunidade, porém, não tinha nenhuma garantia que poderia ser para mim. Tá. E tava tudo contra mim. Preto, periférico, sem faculdade, nada. Nada estava a meu favor naquele momento. E aí, as pessoas próximas, com uma ignorância que acontece muitas vezes em algumas situações, viraram e falaram assim, imagina, você já teve o seu dia de princesa. Pessoal, dia de princesa era um quadro do Netinho de Paula, um pagodeiro e tal, que ele levava as pessoas para ter um dia de luxo e tal. Você teve o seu dia de princesa, jamais vão te escolher, jamais vão te dar a sua oportunidade e tal, enfim. Isso você ouvia de quem? Dos seus colegas? Era dos dessas colegas pessoas? de trabalho. Tá. Dos colegas de trabalho. E colegas, muitas vezes, pessoas pretas periféricas, igual a mim, que não acreditavam que aquilo podia acontecer. E aí encerrou e tal, o gerente da área virou e falou, olha, eu tenho essa oportunidade, mas acho que realmente agora não vai rolar e tal, mas a gente vai ver uma promoção aqui para você no departamento. E eu fiquei tranquilo, né, e tal. Só que naquela, né, acho que fui bem na minha propaganda ali do que eu tinha que fazer na época. E 2 semanas depois... Te chamam. Meu gerente geral. Aí eu pensei que eu ia ser demitido. Olha que loucura. Porque aí o gerente do departamento fala: antes de você ir embora, eu preciso falar com você. Nossa. Aí me leva pra sala do gerente geral. Aí eu chego lá na sala do gerente geral, tá? O gerente de vendas da época. E ele virou, tá os 3 juntos. Eu falei: acabou, né? Obrigado, um abraço. E aí foi uma coisa muito legal. Que eles viraram e falaram assim, nós sabemos das suas condições, sabemos o que você tem de condição hoje e tal, mas de tudo que você fez, a gente acredita que a gente pode te ajudar a exercer esse cargo, a estar nesse lugar, enfim. Você topa esse desafio? Pô,
Gestores que estão aí. Gestores ouçam inclusivos. Isso. Porque a gente tá falando para as pessoas que estão, né, buscando melhoria profissional, mas o gestor, ele tem um papel muito Sim, importante. Sim. Muito importante. E aí, assim, ele pegou e tal. E, cara, assim... E aí, detalhe muito importante. Consegui, entrei e tal. Não foi fácil, porque a assistente de vendas, na época, ela não aceitou. No meu primeiro dia, ela falou que ela não ia trabalhar comigo. Foi na sala do gerente e, assim, ela não se relacionou comigo. Durante 2 semanas que ela ficou, ainda antes dela ser demitida. Teve a questão também, assim, de cuidado com os falsos amigos, que por achar uma vulnerabilidade em você, finge que quer te ajudar. Aí veio um cara experiente Vou te ensinar tudo. Pior, ele virou e falou assim, olha, porque me deram uma carteira muito desafiadora, que era uma carteira que ninguém tinha atingido o resultado, que era da região central. Teoricamente, os piores clientes estavam ali e tal, enfim. Olha, fica tranquilo, faz um social, faz uma política, porque resultado você não vai atingir mesmo. Ai, mas se você fazer a política, você chega lá e tal. Virei e falei, não, negativo. E aí, cara, assim, primeiro ano, bati o resultado. Segundo ano, bati como o melhor vendedor da equipe do Brasil todo. E a carteira que não performava. Ganhei viagem internacional, ganhei um monte de coisa. Terceiro ano, bati com mais de 50%. Depois recebi uma promoção para trabalhar em outro estado e tal. E desde então, todos os cargos que eu quis exercer dentro do que eu poderia exercer em vendas, na área de hotelaria, na área de turismo, eu consegui exercer. Até entender que a minha jornada ali, ela tinha se esgotado com um propósito pessoal, porque aí em 2019, eu começo a entender uma coisa que eu falo assim, mas só tem eu nesses ambientes. Eu sou a única pessoa preta que está nos eventos, eu sou o único 1 mais 2 e tal, em eventos de 1.000 pessoas, 800 pessoas e tal. Palestrantes não via e tal. E aí eu começo a questionar isso dentro do setor, em começar a olhar e falar, mas e aí, gente? Porque eu já via vários movimentos de inclusão racial acontecendo em vários setores, e no turismo nada. Vem a pandemia, todo mundo começa os hotéis fecham, eu acabo ficando desempregado, não fico vinculado a nenhum CNPJ, começo a escrever sobre hotelaria, aí vem George Floyd, e aí eu falei, agora o setor vai falar alguma coisa sobre isso e tal, e não falou. E aí eu fiz como vocês estão fazendo, que eu virei e falei, cara, já que ninguém tá falando, ninguém tá fazendo, eu fui e fiz. Me engajo primeiro pessoalmente no afroturismo, para falar, para colocar pessoas pretas em evidências do setor, enfim, para questionar a estrutura e tal. E aí, no final do ano passado, eu sei que o nosso tempo está estourado, mas eu acho importante colaborar com isso aqui, até mesmo para as pessoas entenderem alguns passos importantes que a gente tome decisões. No meio do ano passado, a startup que eu estava não estava muito bem das pernas, estava naquele momento de tipo, conseguir ou não investimento. Eu falei, você tá tirando um layoff aí, hein? Demissão em massa, pessoal. Aí eu virei, qual que é o termo? Layoff. Layoffs. Entendeu? Eu detesto termos em inglês, mas E aí eu falei, vai rolar uma situação ruim aí, né, de demissão. E aí tem algumas coisas que quando você tá preparado, deve ser ancestralidade, alguma coisa assim e tal. Eu sou ateu não praticante. Porque eu adoro isso. Eu não sou totalmente ateu, né? Mas, ateu que eu ouço, não praticante. Ateu não praticante. Mas, às vezes você tá... O destino tá te falando, a sua jornada tá te falando que você vai precisar fazer algo mais. Sim. Né? E aí eu sou acelerado pelo LinkedIn, como LinkedIn Creator acelerado. Demais. Né? Fala se não é uma inspiração. De 100 pessoas, que foi um primeiro programa global do LinkedIn, de 400 pessoas no mundo, 100 no Brasil. Eu sou uma das 100 aceleradas pelo LinkedIn.
com o tema do afroturismo como tema principal. Que legal. Aí coloco a minha startup para participar do primeiro programa de negócios da Sebrae for Startups como uma ideia de negócios, né, para ser uma startup no setor, e sou aprovado para participar também. E aí entra naquilo que aí eu vi que você teve essa mudança recente. Recentemente, essa virada. Aí eu de falei, chave. cara, se eu não fazer isso agora, se eu não me engajar em ser em gerar receita, gerar dinheiro, ter um negócio nisso, mas um negócio também que vai ser voltado para ser um negócio consciente e tal, quando é que eu vou fazer? Sim. E, gente, não é decisão fácil. Não é nada fácil. Porque tem ansiedades, tem insegurança. Medos. Quando você é praticamente o único, às vezes, fazendo uma coisa, como é o meu caso, né, muito mais focado em trabalhar essa questão, tanto com as empresas, quanto com o público final, tem várias coisas. Gera muito aquela coisa do tipo, tá, mas o que você faz? Eu trabalho com inclusão racial no turismo. Ok, mas o que você faz? Eu trabalho com inclusão. Então tem todos esses questionamentos, mas ao mesmo tempo, eu acho que nós fazemos parte de uma mudança importante que precisa acontecer. Sim. E aí quando a gente toma essas decisões, elas são extremamente importantes pro coletivo, né, para todos. Então, eu acho que tudo isso que a gente se encaixa, as nossas jornadas se cruzar, tudo que a gente tem feito é em prol de algo maior. Claro, gerando capital, gerando receita. Sim, o dinheiro faz parte. Vocês falam muito aqui de monetizar, né? Monetizando o nosso trabalho devidamente, enfim. Mas eu acho que muito dos nossos negócios, das nossas iniciativas, quando a gente se propõe, a gente tem um capital que é muito importante, que a gente gera, que é mostrar para os outros que é possível, que dá para vir nesse rolê com a gente, que a gente vai conseguir aí, cada um na sua área, cada um ali se aquilombando. Porque o que nos une é isso, né? Isso é o que nos une. Nós não queremos ser os únicos. Exatamente. A gente cansou. Exatamente. A gente cansou. Parou em nós. Exatamente. Parou em nós. Ninguém mais vai sofrer e ter que passar por tudo que nós passamos. E o que é o mais legal é que aí a gente começa, quando a gente tem jornada, porque tem uma coisa muito importante quando a gente lida com diversidade e inclusão também. Principalmente a racial. A gente não pode ser sequestrada pela pauta. Sim. Então, se um dia eu me achar mais importante que a causa, ferrou. Já não é mais... Ferrou. Então, o que eu faço sempre vai ser em prol do coletivo. E aí é aquele rolê de quando a gente se identifica, como a gente se cruzou no evento e a gente passou praticamente um dia ali trocando ideia, fazendo várias trocas legais e tal, porque há uma conectividade em prol do todo. Sim. E aí o muito legal é do tipo assim, amanhã ou depois vocês vão estar, vocês aqui pensando assim, pô, uma pessoa preta que tá com dificuldade de viajar, vocês vão falar, pô, vai ver esse conteúdo, vai olhar ali, vai olhar aqui, e vice-versa. Gente, olha, putz, transição, planejamento financeiro e tal, enfim, quem que fala disso, E aí a gente vai criando essa mudança, sabe? De a gente pessoas. vai criando essas referências e às vezes a gente percebe que dentro dos espaços que a gente circulava é difícil você implementar algo. Ou, que nem... Foi muito importante por um período eu estar onde eu estava. Exato. Porque eu era a única. A nossa jornada é importante. Só que eu vou falar pra você e eu quero te perguntar, como foi... tem esse lugar de abrir mão, né? De tudo, e não é um abrir mão que eu sei que você não tá largando a sua história, não tem essa história, não, eu sei que você pega ali parte da ancestralidade, tudo que você viveu, tudo que você aprendeu nessa jornada, mas como é sair de um modelo e entrar nesse outro modelo totalmente diferente? Cara, o que é muito importante para as pessoas entenderem quando a gente faz essa mudança? Muitas vezes você não vai estar no seu melhor momento pessoal. Muitas vezes a conta que você vai fazer financeira, ela vai dar aquele frio na barriga do tipo, meu Deus. Porque quando a gente sai do modelo
que o capital nos dá, que tá tudo certo, que é seguro, que é tranquilo, enfim, você tá ali seguro. Quando você fala, eu vou me engajar, empreender, enfim, e com várias coisas que trazem, é desafiador. E aí quando você fala como está sendo. Sim, sim, sim. Está sendo, porque assim, quando você tem um evento, quando você faz uma realização, quando você consegue gerar um resultado legal, tanto financeiro como reconhecimento do seu trabalho, mas também ao mesmo tempo em que você está fazendo algo que é importante para um todo, você fala, caramba, vale a pena. Mas Sim. É difícil porque esse equilíbrio ele é fundamental. Você não ser sequestrado pela pauta, você tomar o cuidado para não ser um token. Sim, sim. Né? Porque o token é aquela pessoa preta, enfim e tal. Vocês aqui, de repente, vocês podem receber uma proposta que financeiramente vai ser incrível. Mas se de repente vai contra um propósito que é maior, e o capital ele tem essas tentações. Sim, sim. O meu rolê ele ia ser muito mais simples se eu de repente vou para um lugar de palestrar e fazer letramento. Ia ser muito mais simples. Mas o que eu quero fazer é criar um ecossistema, é criar um lugar, é criar... Por que chama hub? Hub, né? É de aquilombamento. É de pensar em aquilombar esses serviços, essas soluções de afroturismo em um lugar para acessar várias pessoas. Para uma pessoa, quando ela fala assim, poxa, eu queria tanto conhecer Palmares, onde foi a terra de Zumbi, é possível. Tem como você fazer isso de maneira turística. Sim. Então eu quero chegar para essa pessoa, eu quero que essas pessoas conheçam essas capitais do Brasil, esses lugares do Brasil. Com outro olhar. Com pertencimento. Eu quero que uma pessoa consiga ir na recepção de um hotel, e se ela frequenta uma religião afro, que ela tenha tranquilidade em virar para esse hotel e falar assim, aonde consigo ir aqui no meu local de religião de matriz africana? Eu quero que as mulheres negras tenham fronhas de cetim, porque vai danificar menos os cabelos. Ai, adoraria! Hashtag fronha de cetim. Fronha pra já. Hotéis, por favor, providencie. Eu quero acordar bela. Pensando nesse público, pensando com esse pertencimento, essa representatividade. É isso que eu quero gerar. Aí vem vários questionamentos. Mas como vai ser? O que você vai fazer? Que não sei o quê. E aí, cara, nesse momento, é ter a calma de falar assim, eu sei o que eu desejo fazer. E você vai construindo essa jornada aos poucos. Exato, assim como vocês. Sim, e a gente nem tem repertório, a gente tá descobrindo agora fazendo, né? Acho que é um pouco desse lugar. E aí tem essa coisa muito legal que você vai cruzando. O que vocês fazem aqui é muito rico, porque quando você vai vendo histórias, essas histórias contadas com essa ótica, com esse bate-papo, cara, eu dei uma maratonada. Por isso que eu tô falando pra vocês, assistam os episódios. É de você olhar e falar, caramba, ela tá fazendo um rolê igual o meu, tal, enfim. Tal. Porque é muito bom você falar da sua história, você compartilhar e tal, porque muitas vezes quando você vê uma pessoa num LinkedIn, numa rede social e tal, você não tem ideia. Exatamente. Né, daquela trajetória, do que ela passou, como foi, como tá sendo, enfim. Mas essa história compartilhada e vista, ela inspira. Pra você falar, caramba, vou fazer, vou lá, enfim e tal. E humano, sabe? De saber que pode errar, de saber que de repente pode rolar um medo, de saber que tipo, não... É normal, não tem uma romantização, não tem uma jornada do herói, enfim... Não, pessoas como a gente que estão ali fazendo dentro do que é possível algo que vai ser bom para elas e para o rolê todo. Gente, sensacional! Como
é que é? Me fala, amiga. Você Eu acha acho que que dá sim. pra ter um episódio com o Uber? Não dá, gente. Hashtag quero parte 2, Sim, quero isso. continuação. Hashtag quero Gema, né? Juntar, imagina a gente Já fazendo um pensou, turismo. Gimoraminha? Afroturismo, afroturismo. Uau, Não, então, eu vou assim, convidar incrível. vocês pra fazer um eu- afroturismo. Eu já tô, quero. né? Eu já tô aqui. Eu sou a pessoa que qualquer coisa eu tô dentro, me chama, que lá onde pousares, ali pousareis. Inclusive, já deixaremos link na descrição com Isso. tudo para que vocês possam acompanhar cada vez mais o trabalho dele. E E ouça o episódio 500 vezes, né, gente? Dá pra gente fazer vários cortes aqui, muita educação, muita informação, pontos de aprendizagem, olhar a nossa história com outro olhar, de uma forma diferente que não nos foi ensinado, né? De repente, aqui, entra lá no Google, coloca as palavras-chave que ele mesmo já falou aqui e vá atrás da nossa história, da sua história. Vou fazer isso já, Gemona minha. vamos! Não só você, mas eu também vou. O que nós precisamos fazer? Se inscreve no canal. Estamos onde? LinkedIn, aquela rede tão importante. Estamos lá, então você pode seguir a gente nessa rede. No TikTok, estamos fazendo dancinha? Vamos fazer em breve, assim Não! que nós conseguimos 1.000 inscritos aqui no YouTube. Se tiver 1.000 inscritos ainda esse ano, eu Vai faço fazer a dancinha com a junto. gente? Venho fazer a dancinha aqui. Bom, eu me jogo, eu vou fazer de qualquer jeito. Então aqui, ó, já temos 3 candidatos à dancinha. Estamos em todas as plataformas de podcast, então pode acompanhar a gente por lá. Peixe 30, Instagram, YouTube. Estamos aqui e o YouTube entende que se você gostou desse comentário, o que você vai fazer? Ou se você gostou desse vídeo, o que você vai fazer? Você vai comentar, porque é uma forma que o YouTube fala, nossa, esse conteúdo foi muito relevante, eu vou divulgar ele para mais pessoas. Então, se você quer fazer essa rede explodir, para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento, comenta, nem que for um hashtag quero Uber de novo. Por favor, chama Hashtag nós. quero viajar e conhecer São Paulo para conhecer de uma perspectiva diferente. Hashtag estamos com vocês e vamos, ó, explodir, passar esse conteúdo para todo mundo. Eu sei que tá longo, mas deixa uma mensagem. Verdade. Deixa aquela Claro. mensagem, Desculpa. aquela Claro. sementinha, né? Para Claro, que a gente claro, possa, claro. enfim. Uma coisa muito importante que eu tenho pra falar pra vocês. Parabéns. Ah, Parabéns porque a coragem que vocês estão tendo não é fácil. A gente sabe que muitas vezes é só flash, é muito bonito, muita coisa, mas quando a gente se propõe a fazer, né, o que vocês estão fazendo, que é compartilhar histórias, quer compartilhar conhecimento, enfim, para entender depois como é que isso vai virar negócio e tal, é algo muito importante para toda a nossa comunidade. Então, estamos juntos sempre aí, muito importante. E a mensagem que eu deixo, acho que é da Maria Carolina de Jesus, né, que é uma mulher preta incrível, que aprendeu a ler sozinha, enfim. E certa vez perguntaram para ela por que ela, com todas as dificuldades e tal, ela resolveu escrever, né, enfim. E ela respondeu simplesmente assim, porque eu não gosto do mundo do jeito que ele é. E escrevendo, eu acho que eu vou conseguir gerar a mudança que eu quero que aconteça. Então, acho que é a mensagem que eu deixo, né? Nós, como um todo, se a gente não gosta do mundo como ele tá, a gente pode gerar a nossa mudança aí do nosso jeito. Fechou? olha, gente. Aqui, ó, não chora. Eu já tá não aqui, falo ó. mais nada. Eu já não falo mais nada. Acabou pra mim. É isso, gente. Bora mudar esse mundo. Bora fazer diferente. Estamos aqui com vocês. Ela aqui, ó. Patrocinamos todo esse conteúdo. Não é feito gratuitamente. Tem uma equipe, inclusive, que eu tô olhando pra ela agora e quero agradecer. Obrigado por vocês estarem com a gente. E seguimos. Tá sendo desafiador em alguns momentos, mas seguimos aqui gravando com vocês, tá? Até o próximo episódio, então. Um beijo, gente. Tchau, tchau.